Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é a professora Franciele Letícia Kiel, mais conhecida como Prof. Fran Kiel. Sou professora de Direito Administrativo, Legislação Especial, como Direito da Criança e Adolescente, aqui no CEISC, tanto nos preparatórios para concursos públicos, para a OAB, também em graduação. Sou coordenadora de uma pós-graduação em licitações e contratos, professora de graduação, advogada, com várias obras jurídicas publicadas pela Juspodium e mentora aqui dentro do CEISC no âmbito de concursos e OAB. Eu caminho há muitos anos já junto com os alunos em busca das suas aprovações, nomeações, e estou hoje aqui para a gente poder estudar um dos conteúdos mais cobrados aí nas provas de concurso público, não diferente para a FCC aí que é banca confirmada para o concurso do TRF4, né? Então nós vamos fazer aqui hoje, nessa super aula, uma retomada de conteúdos extremamente importantes sobre organização da administração pública. Dentro dos concursos de modo geral, principalmente esses destinados a tribunais, a gente tem uma incidência muito grande de cobrança do conteúdo de organização da administração. E o direito administrativo nem sempre é tão fácil, né? O direito administrativo às vezes pode ser um pouco desafiador no seu estudo aí, porque o direito administrativo, ele tem uma quantidade grande de palavras técnicas e por vezes, se você não conseguir entender alguma palavra técnica, fica um pouco mais difícil de entender, no modo geral, o conteúdo. O meu objetivo aqui é tornar o direito administrativo sem medo para você. A gente vai resolver aqui várias questões nessa nossa aula e através dessa resolução de questões ou durante essa resolução de questões, a gente também vai olhar para o conteúdo de organização da administração pública, prestando bastante atenção naquilo que é mais cobrado em provas de concurso público, porque eu quero que você entenda e eu quero que você coloque o X no lugar certo. Lembrando vocês que no dia 17 de março nós temos aí uma super live que é a missão nomeação. Então não esqueçam de participar, porque nessa live vão ser reveladas novidades, grandes novidades que o CEISC está preparando para você nesse ano de 2025. Vamos lá? Eu vou começar com o mapa mental, tá? Para quem já foi algum aluno meu em algum momento aí, desde a minha trajetória enquanto docente, sabe que eu gosto muito de trabalhar mapas mentais, esquemas mnemônicos, porque isso de fato ajuda a memorizar o conteúdo. E numa prova de concurso público, ou para quem se prepara para concurso público de modo geral, um dos grandes desafios é tornar os conteúdos uma memória de longa duração, porque às vezes, e eu sei que meus alunos têm a sensação de que eles estão ali, estão estudando, estão aprendendo o conteúdo, mas passa 1, 2 semanas, ele vai fazer um simulado e ele erra questões daquele mesmo tema ali que ele achou que estava arrasando, né? E fica frustrado, fica lá decepcionado, achando que não tem competência nenhuma para aprender aquela matéria. E não é verdade. É que nós temos que realmente trabalhar bastante a questão da memorização. E por isso, eu gosto muito de estudar neurociência e portanto, por isso que sou uma das mentoras aqui do CEISC. E durante todos esses anos de estudo da neurociência, eu fui criando técnicas para poder auxiliar os meus alunos na memorização dos conteúdos. E uma delas é o mapa mental, porque a ferramenta visual ela ajuda bastante, a ferramenta da esquematização ela ajuda bastante. Como eu sei que muitos de vocês não têm todo o tempo do mundo, porque a vida não para vocês se prepararem para o concurso público de vocês, não é? Então eu sempre entrego pronto para você, né? Para você não ter esse trabalho todo de estar fazendo aí os seus próprios mapas mentais, eu vou te trazer isso pronto, ok? Bom, na telinha para você a gente vai começar aqui a falar sobre organização da administração pública. Eu vou pegar aqui uma canetinha minha que eu gosto, que ela é um pisca-pisca, só para a gente poder se localizar. Vamos lá. Primeiro ponto, quando a gente fala da administração pública direta, essa é uma palavra técnica que você precisa memorizar, tá? Administração pública direta, a gente vai ter questões que vão cobrar quem é que faz parte da administração pública direta. A gente vai responder lá que os entes federativos, como é o caso da União, Estado-membro, Distrito Federal e dos municípios, eles fazem parte da administração pública direta. Mas, Fran, assim, eu não consigo entender essa questão dessa classificação da administração pública direta e indireta. Por que que existe isso? Por que que não podem ser uma coisa só, né, para facilitar a nossa vida? Sabe o que é?
eu vou trazer de uma forma muito didática para vocês, é o seguinte, tá? Imaginem a minha situação lá em casa, certo? Então, eu tenho um noivo, meu noivo se chama Fernando. Quando a gente foi morar juntos, eu e o Fernando, nós tínhamos a divisão de tarefas, né? Então, digamos lá que ele tinha a divisão, dentro da divisão, ele tinha a atribuição de cozinhar e eu, então, lavaria a louça. Só que aí, conforme foram passando os meses, eu fui tendo um aumento de carga de trabalho e eu não conseguia mais manter a louça sempre limpa. E ela ficava acumulando lá na pia, né? Esta minha situação de não conseguir lavar as louças fez com que eu precisasse transferir essa atividade. O que isso tem a ver com a administração pública? É uma forma, uma analogia que eu faço para você entender e visualizar a situação. Vamos lá. A Constituição Federal ela vai dizer que existem tarefas, serviços públicos, atividades, função administrativa, que vai ser executada pelos entes federativos, que cabe a eles executarem essas atividades. Então, lá, por exemplo, transporte público urbano. Sabe aquele busão que passa perto da sua casa, para lá numa parada de ônibus, pega o pessoal, o outro pessoal desce, né? Pois então, esse busão aí é uma prestação de serviço público de transporte coletivo. A Constituição fala que quando ele é urbano, ele é uma atividade do município. Então, o município precisa executar essa atividade. Mas e se o município não estiver dando conta disso? E se ele não tiver servidores que chegam? Se de repente ele não tem uma frota de ônibus que atenda, né, todas as linhas necessárias naquele município, o que ele pode fazer? Ele pode descentralizar essas atividades. Então, existem atividades públicas que vão ser executadas diretamente pela administração direta, compreendida, então, pelos entes federativos, de acordo com as competências constitucionais. E aí, essa divisão de competência, a gente estuda no conteúdo de serviços públicos, lá nas minhas aulas de serviços públicos. Pois bem, essa divisão de competência, né, ela vai estar na Constituição Federal, não só lá em leis infraconstitucionais também. Mas aí, em vez dele mesmo estar executando, ele pode transferir. Então, vejamos, aqui a gente já está conseguindo entender algumas palavras técnicas. Então, a atividade pública ou serviço público, como no caso do meu exemplo, ele pode ser executado de uma forma centralizada pela administração pública, né? Então, pelos entes federativos, ou ele pode ser descentralizado, que é quando a gente vai estudar a administração pública indireta. Então, a administração pública indireta são outras pessoas jurídicas que vão prestar essa atividade. E a administração pública indireta são entidades administrativas que também fazem parte da administração pública. Elas fazem parte da administração. Só que há dois tipos de descentralização. Tem a descentralização, veja, por outorga. Essa descentralização acontece por meio de lei para a administração indireta, que é quando a gente vai estudar, então, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista, que a gente logo mais vai estudar um pouco mais. E nós temos também a descentralização, que se dá por meio da delegação. Quando a gente fala da delegação, é porque a administração pública, ela está colocando nas mãos de um particular a execução do serviço público. Vamos fazer uma analogia de novo. Então, lá dentro da nossa casa, né? Se eu descentralizo a atividade que era minha, eu descentralizo para o Fernando a administração pública indireta. Agora, e ele é outra pessoa, não é? É outra pessoa física. Agora, se eu chamar alguém de fora para fazer essa atividade lá em casa, então ele é um particular que colabora com a administração pública. Na realidade do direito administrativo, a gente tem a descentralização para essas pessoas jurídicas que também fazem parte da administração pública, ou nós temos a possibilidade de entregar nas mãos de um particular para ele executar. Nas aulas de serviço público, a gente aprofunda isso, trabalhando lá o contrato de concessão de serviço público. A gente trabalha isso no aprofundamento sobre o contrato de permissão, no ato unilateral de autorização, quer dizer, são ferramentas jurídicas que permitem que o particular, de acordo com as legislações que aqui devem ser estudadas, que o particular possa executar aquela atividade em nome da administração pública. É muito comum energia elétrica ser descentralizada
descentralizada para o particular, serviço de telefonia, serviço também de saneamento básico, muitas vezes aí está nas mãos do particular. Pode estar nas mãos do particular, como pode ter sido descentralizado para a administração indireta, tá? Dentro de organização da administração pública, o que nós precisamos nos aprofundar é na parte de centralização, descentralização e desconcentração. Aí olha aqui comigo na tela, olha só, tem aqui ó, desconcentração, e aí tem uma menininha estudando um corpo humano. Por que um corpo humano faz parte aí do meu mapa mental? Vou explicar para vocês, é o seguinte... Eu quero que vocês façam uma outra analogia aqui para entender como é que funciona essa administração pública. Eu, Fran, eu sou uma pessoa física, tá? Na administração pública a gente vai falar de pessoas jurídicas, mas vamos fazer analogia. Eu sou uma pessoa física. Se eu, Fran, magoar alguém, né? Se eu ofender alguém, cometer aí alguma, inclusive, transgressão legal, né? Essa pessoa vai processar a Fran, pessoa física, né? Que tem um CPF, uma identidade, ou ela vai, então, processar, por exemplo, meu coração. Não, né? Porque meu coração ele não tem personalidade própria, ele é um órgão que ajuda a Fran a funcionar. Não diferente na administração pública. Por isso a minha analogia aqui é ao corpo humano, para ajudar a gente a lembrar do seguinte, que cada pessoa jurídica dessas, ou seja, a União é uma pessoa jurídica, também chamado de ente político, né, ou pessoa política. Então, a União, cada estado, o Distrito Federal, o Distrito Federal, cada município, eles são pessoas jurídicas e essas pessoas jurídicas possuem repartições internas. Quer pensar num exemplo bem fácil de você visualizar? Imagine a sua cidade. E na sua cidade nós não temos lá a Secretaria de Educação, aí não tem lá um posto de saúde que atende a população também, de repente até um hospital público lá. Então, o que é isso? Isso é o município? Isso não é o município, isso são repartições internas do município. Essas repartições internas do município são chamados de órgãos públicos. E esses órgãos públicos são oriundos da desconcentração. Para ajudar você a lembrar, porque são duas palavras muito semelhantes, né? Descentralizar e desconcentrar. Nossa, muito parecidas essas duas palavras, principalmente para você que tem que estudar tanto conteúdo, né? Não só do direito administrativo, mas todos os outros do seu edital. Pois então, deixa eu trazer para vocês aqui o seguinte, na telinha aqui para vocês, olha só, desconcentração, olha, tem um C e um O, né? Deixa eu colocar minha canetinha aqui um pouquinho menor para facilitar, ó, tem um C e um O aqui. Isso é o que, gente? Criação de órgão, órgão público. Então, desconcentração é criação de órgão público. E órgãos públicos possuem algumas características. Eles não têm personalidade própria, né? Que nem meu coração não tem um CPF separado do meu, né? Então, dentro da administração pública, é a mesma coisa. E nós temos a descentralização. A descentralização, olha só o ênfase que a gente vai dar aqui, ó, é no C e no E. Então, nós temos ali criação de entidades. Entidades são outras pessoas jurídicas. E nestas pessoas jurídicas a gente estuda principalmente 4. Vamos lá. Principalmente 4, mas tem uma que a gente vai acrescentar aqui nos nossos estudos. O que acontece? Vamos pensar o seguinte. Nós temos um decreto-lei que eventualmente aparece, inclusive, nas provas de concurso, que é o Decreto-Lei 200. Anote aí, Decreto-Lei 200. Esse Decreto-Lei 200, no âmbito de organização da administração pública, ele tem alguns artigos mais importantes, que é, por exemplo, o artigo 3º, o artigo 4º, o artigo 5º. Esses 3 artigos, eles vão falar sobre essa questão da descentralização no âmbito federal. Mas pelo princípio da simetria, veja, pelo princípio da simetria, esse mesmo entendimento eu vou replicar para o âmbito do Estado, Distrito Federal, município. Então, vamos lá.
No âmbito federal, tem o Decreto-Lei 200, que vai falar como no âmbito federal, ou seja, na União, nós vamos ter essa divisão de administração direta e indireta. Mas essa mesma compreensão vai se replicar para Estado, Distrito Federal e municípios, tá bom? Pois bem, lá nós vamos ver que nós temos, então, 4 entidades que fazem parte desta descentralização de serviço. A descentralização que acontece para as autarquias. Aí, o que eu quero trazer agora para vocês são exemplos clássicos cobrados nas provas de concurso público. Então, são instituições a nível federal que frequentemente são objeto de exemplo em provas de concurso, inclusive na Banca FCC. Vamos lá? Acompanhe comigo aqui na tela. Olha só, quando a gente fala de autarquias, alguns exemplos, que é o caso do Bacen, o IBAMA, o INSS. O INSS é campeão de cair, gente. Aí nós temos fundações públicas. Quando a gente fala de fundações públicas, o caso do IBGE, FUNAI, no caso de empresas públicas, Caixa Econômica Federal, BNDES, os Correios e Sociedade de Economia Mista, nós temos aí, na Sociedade de Economia Mista, nós temos aí o Banco do Brasil, a Petrobras, que são os exemplos mais corriqueiros que nós temos, então, de instituições de cada uma dessas formas. Fran, mas por que tem que ser tão complicado assim? Por que não podia fazer só uma entidade aqui? Uma delas só já não estava bom? Sabe o que é? É que cada uma dessas entidades aqui possui suas próprias características. E, claro, nas nossas aulas de organização da administração pública no curso, a gente aprofunda, entendendo melhor cada legislação, as suas características, a parte doutrinária, de jurisprudência também, é inerente a cada uma dessas instituições. Mas só para você conseguir já ter uma compreensão inicial, olha só. Quando a gente fala, por exemplo, de autarquia. Sabe quando que vai vir uma autarquia? Quando eu, governadora do estado, né? Porque essa composição ela se aplica para estados também, como eu disse antes, princípio da simetria. Então, eu, estado, eu não quero mais executar aquela atividade, previdência, por exemplo. Então, eu vou criar uma instituição, né? E aí essa criação se dá por meio de lei. Tem um artigo que fala sobre isso na Constituição, o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Anote aí também, teminha de casa, leitura do artigo 37 ao 41 da Constituição Federal. O artigo 37, 38, 39, 40 e 41 da Constituição Federal são extremamente importantes para provas de concurso público, tá bom? Bom, lá no artigo 37 vai dizer que a criação da autarquia se dá por meio de lei. Aí, eu, governador do estado, penso, tá, mas, ok, eu vou criar por lei, mas assim, eu não tenho dinheiro para fazer essa instituição funcionar sozinho. As contas aqui no meu estado não vão muito bem, não. Então, eu vou optar por uma outra forma. Eu vou fazer uma sociedade de economia mista. Por que uma sociedade de economia mista? Porque a sociedade de economia mista, ela vai possibilitar que a gente tenha tanto ali o dinheiro público vindo, como também a compra de ações por particulares. Claro que vai existir uma regra, a maioria do capital, o votante, vai ter que pertencer ao poder público para ser uma sociedade, economia mista. Mas se você quiser ir lá comprar ações da Petrobras, você pode. Pode vir investimento do particular dentro dessa sociedade de economia mista. Então, ela tem propósitos diferentes e é por isso que nós vamos ter instituições distintas. Essas 4 entidades aqui são as clássicas do Decreto-Lei 200. Só que o que aconteceu? Esse Decreto-Lei 200, ele é bem antigo, 1967, salvo engano aí o ano. Então, ele é bem antigo. Mas nós temos uma lei mais recente, que é a Lei 11.107 de 2005. A Lei 11.107, ela cria os consórcios públicos. E aí, os consórcios públicos de direito público ou consórcios públicos de direito privado. Os consórcios públicos de direito público, que também são chamados de associações públicas, eles também vão integrar a chamada administração indireta. Ai, Fran, deu um nó na minha cabecinha agora. Calma, é o seguinte, quando a gente estuda a organização da administração pública, então nós temos que aprender que a estrutura da administração pública indireta é formada por autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista, ok?
Bom, aí o que acontece? Ao avançar o meu estudo, eu preciso também estudar a Lei 11.107, e na Lei 11.107 eu vou aprender que as associações públicas também integram a administração pública indireta. Maioria das questões vão cobrar somente essas 4 aqui. E aí tem mais um adendo importante para este momento, que é as fundações públicas se dividem em 2 formas, podem ser fundações públicas de direito público e fundações públicas de direito privado. Nada dessas fundações governamentais, nenhuma delas, se confunde com aquelas fundações, Ayrton Senna, Fundação Xuxa Meneghel, Fundação Humberto Marinho, Fundação Neymar. Não tem nada a ver. Essas fundações são da iniciativa privada. Um particular pegou o seu patrimônio, transformou numa fundação, seguindo lá requisitos e normas do direito civil. Aqui a gente está falando de patrimônio público que foi transformado numa pessoa jurídica. Então, são fundações públicas. Embora possam ser fundações públicas de direito público e fundações públicas de direito privado. Calma, calma o seu coração. Se é a primeira vez que você está tendo o contato com o conteúdo de organização da administração pública, não espere que é assim, nesse start aqui que você já vai sair dominando tudo isso. Não é tão fácil de visualizar. Só que o que você tem que entender é que o direito administrativo, ele é como um grande quebra-cabeça. Então, a gente vai botando uma pecinha aqui, uma pecinha lá, e a gente vai formando essa grande imagem, que é a imagem do direito administrativo. Você precisa dar tempo ao tempo, você precisa aprofundar os conteúdos. O seu estudo, ele vai ser desenvolvido a partir tanto do material, e aqui no CEIS, que você sempre vai ter esse material, você não precisa sair comprando material separado, né? Então, a nossa metodologia, ela é focada em 4 pilares. A gente vai ter o material para você fazer a leitura, que são os PDFs, e-books online. Nós vamos ter a videoaula, onde você vai ter sempre essa explicação aprofundada de cada um dos conteúdos. A resolução de questões, que é muito, muito importante, porque hoje a neurociência vai dizer que uma das melhores formas de você conseguir adquirir conteúdo, aliás, adquirir não, você conseguir firmar o conteúdo, reter a informação, transformá-la em uma memória de longa duração, é através de questões. Quando você tiver em alguma das mentorias comigo, eu vou te explicar isso com dados da ciência que mostram em porcentagem o quanto o nosso aprendizado ele é capaz de evoluir a partir da resolução de questões e qual é a melhor forma de resolver as questões. Também a gente vai ter isso dentro das nossas mentorias, tá? Então, vamos lá. As questões e o 4º pilar, revisão, né? Por quê? Porque depois de um tempo a gente vai esquecendo as coisas, é natural que a gente vai esquecendo, ok? Vamos avançar mais no conteúdo aqui antes da gente começar a resolver algumas questões, até para a gente entender como é que é a dinâmica da Fran resolvendo questões, né? Vamos lá, antes eu quero explicar um pouco melhor sobre os consórcios públicos. Vamos primeiro anotar aqui essa palavrinha, tá? Então vamos tomar nota aqui, ó. Consórcio público. Aí o consórcio público, como eu disse para vocês, ele pode ter de 2 formas. A gente pode ter o consórcio público de direito público e o consórcio público de direito privado. Se for consórcio público de direito público, provavelmente a banca vai chamá-la na questão de associação pública, que é uma outra terminologia que faz referência ao consórcio público de direito público, tá bem? Mas o que é esse consórcio público? E aí agora eu tô aqui com esse mapa do Brasil, né? Parecendo a repórter que vai trazer a previsão do tempo para vocês, né? Um dia ensolarado, aí com previsão boa para sua nomeação. É isso que eu tenho de notícia para você. Brincadeiras à parte, vamos lá. Esse mapa aqui é para a gente poder pensar o que é o tal do consórcio. Então vamos lá, vamos pensar um pouco antes, né? Na criação ali daquelas entidades da administração indireta, como o caso da autarquia. A autarquia, em vez da União estar prestando uma atividade, que é a atividade, por exemplo, de previdência, essa atividade ela foi descentralizada para uma autarquia chamada INSS. Então, essa atividade a âmbito federal foi descentralizada para uma autarquia que se chama INSS. Beleza. Agora, a gente vai falar de um consórcio. É diferente. Por quê? Eu posso ter uma autarquia federal, que é o caso do INSS, mas eu posso ter uma autarquia estadual, uma autarquia municipal. E eu posso ter os consórcios. O que são os consórcios?
Os consórcios são quando vários entes federativos se reúnem para, de forma consorciada, eles poderem, então, criar uma pessoa jurídica que prestará esse serviço para todos eles. Pense comigo. Em vez de, então, da União estar prestando serviço de previdência, quem presta é o INSS. O INSS atende, então, a um serviço de previdência federal, certo? Se a gente for falar, por exemplo, o Banrisul é um banco, uma sociedade de economia mista aqui do Rio Grande do Sul. Ele é o quê? Uma sociedade de economia mista estadual, para atender o estado do Rio Grande do Sul. Então, eu posso ter essas entidades em vários níveis federativos distintos. Tá legal? Bem, e o consórcio, Fran? O consórcio é quando esses entes federativos vão se unir para criar uma pessoa jurídica que vai prestar o serviço em todos eles. Então, veja comigo aqui na tela. A gente vai ter, por exemplo, digamos que eu tenho uma cidade lá do Rio Grande do Sul, uma cidade de Santa Catarina, uma cidade do Paraná, que juntos vão criar uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica é o tal do consórcio público. Essa pessoa jurídica aqui vai prestar essa atividade tanto naquele município do estado do Rio Grande do Sul, no município do estado de Santa Catarina e no estado do Paraná. Se os estados também participarem desse consórcio, não só os seus respectivos municípios, até a União vai poder fazer parte dessa pessoa jurídica. Então, em vez de eu ter lá, eu estou, por exemplo, hoje aqui no município de Santa Cruz do Sul, que é a sede principal do CEISC, a sede matriz do CEISC, tá? Aí, aqui em Santa Cruz do Sul, em vez de eu criar uma pessoa jurídica que vai atender somente os cidadãos do município, eu tenho a possibilidade do meu município se juntar com outros municípios e criar uma pessoa jurídica só. Então, ele vai unir forças, né, com os outros municípios para eles juntos poderem usufruir daquele serviço daquela pessoa jurídica. Esse é o tal do consórcio público, certo? Então, de uma forma muito didática, principalmente para quem está iniciando, é o consórcio público. E aí, aqui no consórcio público, tem uma lei importante que deve ser estudada, que é a Lei 11.107 de 2005, certo? Você não tem que decorar essas leis, a prof já decorou porque são anos dando aula de direito administrativo, né? Administrativista aqui, o administrativo já corre nas minhas vezes. Mas você vai ter todas as orientações nas aulas, não se preocupe, ok? Pois bem, vistos os consórcios, a gente vai dar mais um passo aqui antes de começar a resolver as questões, porque aí, a partir desse conhecimento, vocês vão ver que a gente já vai começar a resolver muitas questões. O outro passo, ainda sobre os consórcios públicos, diante da Lei 11.107, existe essa legislação, e essa lei é bem pequenininha, vale a pena estudar bastante essa legislação, porque ela cai aí nas provas de concurso, e essa lei vai falar, olha, os municípios, como é que os municípios vão criar essa pessoa jurídica, né? Quando é consórcio? Eles vão primeiro formar o protocolo de intenções. Então, eles vão sentar, vão se reunir, os prefeitos da cidade vão sentar, vão se reunir, vão tomar um cafezinho com bolachinha e vão formar o protocolo de intenções, que tem cláusulas a serem observadas de acordo com a lei. Depois disso, cada um dos prefeitos vai voltar para sua cidade e vai ratificar em lei. É preciso de lei para criar o consórcio público, assim como é preciso a lei para criar uma autarquia, uma empresa pública, uma fundação ou uma sociedade de economia mista. Eu preciso da lei. O consórcio público não é diferente disso. Então, cada um vai ratificar em lei no seu município. Posteriormente, há um contrato de consórcio. O contrato de consórcio é onde eles vão definir as regras desse consórcio, seguindo lá o artigo 5º da Lei 11.107. Depois, há o contrato de rateio. O contrato de rateio, cujas principais regras estão no artigo 8º, vai falar sobre o quê? Sobre qual é o repasse financeiro que cada município vai ter para poder essa nova pessoa jurídica ser formada e ela começar a trabalhar, né, prestar o serviço público. E tem o contrato de programa, que vai falar a execução, como é que vai ser a organização da execução da atividade que esse consórcio vai ter que executar, certo? Bom, a gente, visto esses detalhes iniciais, que são importantes para a gente compreender a organização da administração pública, a gente vai começar a resolver questões. E aí, a primeira questão vai estar na tela agora para vocês. Vamos lá, juntos. Olha só, a primeira questão diz assim: podem constituir como pessoa jurídica. Vocês vão ver que eu sempre vou sublinhar, rabiscar bastante, porque esse elemento de riscar as questões, de chamar a atenção para os seus olhos é muito importante, porque ele é uma ferramenta, pessoal.
Ele é uma ferramenta para vocês conseguirem ter mais atenção. Sabe o que acontece? E vocês precisam treinar isso desde o momento da preparação de vocês, nas aulas, nos simulados, tudo mais. O que acontece? No dia da prova de vocês, vocês não sabem como que vai ser a condição do local. Se esse local vai estar silencioso, se não vai ter um outro candidato na prova de concurso que vai ser barulhento, que vai daqui a pouco tirar a tua atenção. Então, comecem se habituando a arriscar bastante a questão de uma forma sistemática que faça sentido para vocês conseguirem sempre ter bastante atenção naquela resolução. E mesmo que daqui a pouco surja alguma distração ali durante a sua prova, você consiga rapidamente retomar o raciocínio em cima da questão. Tá? Então, uma dica aí para vocês. Vamos lá, vamos voltar? Ó, pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. Bacana. Então, podem constituir pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. Aí fala assim, as empresas públicas e organizações sociais. B, os serviços autônomos e as autarquias profissionais. C, as empresas subsidiadas e as sociedades de economia mista. D, as autarquias e as empresas estatais. E os consórcios públicos e as fundações públicas. Eu já sei a resposta aqui que eu vou marcar. Só que do conteúdo que a gente estudou até agora, a gente precisa avançar um pouco mais, né? Para a gente poder resolver essa questão. Por quê? Porque essa questão aqui exige que a gente saiba diferenciar a organização da administração pública, a administração direta, a administração indireta, das paraestatais, e a gente saiba também aquele artigo que eu mencionei antes para vocês, que é o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, que vai falar sobre as pessoas jurídicas, a criação delas. Não só a questão da criação, que na verdade a criação aqui não vai ajudar tanto mais, mas o Decreto-Lei 200, aí sim, ele vai ajudar mais a gente conseguir compreender esta questão aqui. Bem, para facilitar a vida de vocês, eu vou trazer um esquema aqui. Esse esquema que eu vou explicar para vocês, ele se baseia nesses dispositivos aqui que eu vou mencionar para vocês incluírem nos estudos de vocês, tá? Então, vamos lá. Sobre a criação ali, então eu quero que você faça a leitura lá do Decreto-Lei 200. Aí lá você vai ter os artigos, né? 4º e 5º, tá? Esses artigos aqui são bem importantes. Não só eles, mas também o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal de 88. E aí, a partir desses estudos, a gente vai ver o quê? Que quando eu falo em autarquias e fundações públicas de direito público, nós estamos diante de pessoas jurídicas de direito público, que são criadas por meio de lei, ou seja, só a lei é suficiente, a lei é o próprio ato constitutivo. Fran, o que significa isso? Não estou entendendo, não. Vamos lá. A Fran tem uma empresa, então eu tenho minha própria empresa. Quando eu fui abrir essa minha empresa, eu precisei observar as normas lá do direito empresarial para abrir minha empresa. Então, eu tive que fazer todo um registro para conseguir ter o meu CNPJ e depois atender as legislações também de fiscalização, as legislações tributárias, para minha empresa funcionar. Ok, na administração pública, para fins de criação, basta a lei no caso das autarquias e fundações públicas de direito público. Então, ninguém lá da União ou do município vai ter que sair lá da sua salinha, né, para ir até algum órgão fazer algum tipo de registro, porque só a lei vai ser suficiente. A lei é o ato constitutivo, entendeu? Agora, é diferente das outras pessoas jurídicas da administração pública que nós vamos ver agora. Acompanhem comigo na tela. Quando a gente fala da fundação pública de direito privado, da sociedade de economia mista e da empresa pública, elas são pessoas jurídicas de direito privado. Fran, mas como é que elas são pessoas jurídicas de direito privado se elas fazem parte da administração pública? Não está errado isso, não está errado. Mesmo sendo uma empresa pública ou sociedade de economia mista, ou seja, mesmo fazendo parte da administração pública indireta, ainda assim elas podem ter personalidade jurídica de direito privado. E no que isso influencia, Fran? Não dava para ser tudo a mesma coisa? Não. Porque, por exemplo, o regime de contratação ele é diferenciado. Então, se a gente observar
Empresas públicas, sociedades de economia mista, elas contratam, elas fazem concurso público também, porque a Constituição manda, lá no artigo 37, inciso 2. Mas essas instituições vão contratar empregados públicos por regime de CLT. Sabia que quem trabalha dentro do Banco do Brasil tem carteira assinada? Mas quem trabalhar no âmbito federal, num TRF, por exemplo, não tem carteira assinada, porque o regime não é a CLT. O regime deste, entre aspas, trabalhador é o regime estatutário, é uma lei específica chamada Lei do Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos Federais, que é a Lei 8.112 de 1990. Então, são leis diferentes que falam sobre direito desses trabalhadores, né? Uns chamados de servidores públicos, outros chamados de servidores públicos. De empregados públicos, né? Uns servidores públicos, outros empregados públicos. Então, estas pessoas jurídicas de direito privado, elas vão contratar por regime de CLT. Essa é uma das grandes diferenças. Vamos lá para as outras? A lei específica apenas autoriza a criação da entidade. Deve ser, então, providenciada a sua criação no registro público ou na junta comercial, a dependendo aí do tipo de sociedade que está sendo criada, certo? Bom, diante disso, a gente consegue voltar na questão e analisar com mais tranquilidade. Então, a gente já categorizou, separou essas entidades da administração direta entre pessoas jurídicas de direito público ou pessoas jurídicas de direito privado, né? E agora a gente já sabe. Mas tem ainda as organizações sociais, ali, serviços autônomos, que apareceu. Fran, o que elas são, afinal de contas? São paraestatais. Paraestatais não se confunde aqui com organização da administração pública. Quer um exemplo? Na sua cidade ou na sua redondeza, e por acaso tem alguma ONG? Tem alguma ONG por aí? Uma ONG de proteção aos animais, uma ONG de proteção à pessoa idosa, crianças, adolescentes, tanto faz. A ONG é uma organização não governamental. Não governamental significa que ela não faz parte do governo, que ela não é da iniciativa do poder público, mas ao mesmo tempo ela não é participante do mercado, porque ela não ofere lucro. Ela não é uma empresa que vai buscar lucro, né? É chamada de filantrópica. Então, essa pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, ela é estudada no conteúdo de paraestatais. E lá a gente vai estudar organizações sociais, lá a gente vai estudar os serviços autônomos. Então, essas instituições são o quê? São pessoas jurídicas de direito privado, que são da iniciativa privada e não fazem parte da administração pública, nem da administração pública direta, nem da administração pública indireta, tá? Você anotou aí, paraestatais não fazem parte da administração pública, ok? E aí a gente estuda lá nas aulas de paraestatais as OSs, que são organizações sociais, as OCIPs, que são as organizações da sociedade civil de interesse público, as OSCs, que são as organizações da sociedade civil, elas, todas os serviços autônomos, todas elas a gente estuda lá naquelas aulas, ok? Então vamos lá, olha só, de novo, o comando, né? Podem constituir pessoa de direito público e direito privado. E aí nós temos empresas públicas. Empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado, mas as organizações sociais são pessoas jurídicas de direito privado também. Aí não fecha, né? Porque eu tenho que pegar uma que é de direito público e a próxima de direito privado. Aí a letra B, os serviços autônomos e autarquias profissionais. Também está errado, porque os serviços autônomos são pessoas jurídicas de direito privado e as autarquias são pessoas jurídicas de direito público. Então está o inverso do comando do enunciado. C, as empresas subsidiadas e sociedade de economia mista. Essas empresas subsidiadas com recursos públicos são pessoas jurídicas de direito privado, assim como a sociedade de economia mista. D, autarquias e empresas estatais. Olha só, as autarquias, tá, são pessoas jurídicas de direito público e as empresas estatais, o que seriam empresas estatais? É uma referência, tá? É uma referência a tanto as empresas públicas quanto as sociedades de economia mista. E a letra E, consórcios públicos e fundações. Opa, os consórcios públicos depende. Depende, porque o consórcio público pode ser de direito público ou de direito privado. E as fundações públicas também, elas podem ser de direito público ou de direito privado. Então, o mais correto que seria a letra D, as autarquias e empresas estatais, né? Porque seriam pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado. Aqui, a banca considerou a letra E como resposta correta, por quê? E aí a questão da interpretação que a gente tem que ter sempre. Sempre.
A FCC, ela diz assim, ó, podem constituir como pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. Olha que interessante. O mais desatento numa questão dessas da FCC, ó, uma questão cobrada em 2024 na prova do TRT para analista da 11ª região. Ele vai lá e marca a letra D, por quê? Porque a autarquia é pessoa jurídica de direito público e a empresa estatal é pessoa jurídica de direito privado. Só que o que eu disse para vocês agora? Que os consórcios públicos podem se constituir como pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, assim como fundações públicas podem se constituir como pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. Não está exatamente conforme o nosso enunciado? Questão difícil, né? Questão difícil. Ela não exige apenas o conhecimento de organização, mas muita atenção, interpretação. E como é que a gente adquire essa malandragem? Resolvendo questões junto com os professores. E aí, por isso que sempre a gente vai ter aí resolução de questões. A gente tem o nosso banco de questões também, onde você vai poder sempre estar fazendo uma bateria de questões para estudar e aprender também através das questões, tá? Letra E, a resposta correta aqui da nossa questão, né? Vamos para o próximo conteúdo, questão de número 2. Olha só. Suponha que o Estado esteja cogitando a criação de uma entidade integrante da administração indireta, da administração indireta, com personalidade jurídica própria, encarregada de construir habitações populares. De acordo com as premissas constantes do nosso ordenamento jurídico, poderá instituir, letra A. Então, ela quer uma pessoa jurídica de direito privado para construir habitações populares. Agora, vamos analisar. Letra A. Fundação privada criada nos termos da legislação civil, autorizada a desempenhar funções públicas mediante contrato de gestão. B. Empresa pública, criada por meio de lei e desde que comprove a conveniência de atuar em regime de monopolista por razões de interesse público. Vamos já analisar cada uma das afirmações. Letra A. A fundação privada, criada nos termos da legislação civil, autorizada a desempenhar funções públicas mediante contrato de gestão. Errado, está fazendo uma confusão aqui entre OS, uma confusão entre fundações da iniciativa privada, que não se refere às fundações públicas de direito privado. Então, ela está fazendo uma confusão aqui de legislações. B, empresa pública criada por lei. Errado também, já vamos excluir essa afirmação. Por quê? Porque empresas públicas têm a criação autorizada por lei. A lei só não cria ela. C, sociedade de economia mista, mediante prévia autorização legislativa, ok, certo, delimitando seu objeto e indicando o relevante interesse coletivo presente. Bacana, letra C, vamos deixar aqui. D, autarquia. Não, autarquia, porque diz assim, que o Estado está cogitando uma entidade integrante da administração pública indireta, com personalidade jurídica própria, encarregada de construir habitações de acordo com as... não fala qual é o tipo de pessoa jurídica. Então, a letra D poderia ser, vamos ver. Autarquia mediante lei específica, correto, podendo ter natureza pública ou privada. Aqui está o erro. A autarquia sempre tem natureza pública, não terá natureza privada. E... organização social. Não, a organização social é da paraestatal, ela não faz parte da administração indireta. Então, a nossa resposta teria sido a letra C aqui nessa questão de número 2, tá bem? Vamos à questão de número 3. Questão 3 na tela para vocês. Em razão de uma grave catástrofe climática ocorrida no estado da federação, o presidente da República decide criar, por meio de decreto, uma autarquia federal. E ele já está errando aqui. Por quê, pessoal? Lá nas aulas de atos administrativos, principalmente, a gente aprende o quê? Não só lá, mas aqui nas aulas de organização da administração pública também, que uma autarquia, de acordo com o artigo 37, inciso 19, depende de lei. Decreto, pessoal, não é lei, tá? Decreto é um ato administrativo do poder normativo, do poder regulamentador. Então, um decreto, ele é um ato normativo vindo, sim, do presidente da República, mas que não é lei, porque quem faz lei? Quem é que tem atividade típica de legislar? O poder legislativo. Tá bom? Então, já está errado aqui esse decreto. Vamos analisar o resto do enunciado. Vamos lá. Então, fala assim, destinado a apoiar esforço de reconstrução daquela unidade federativa com prazo de duração de
3 anos, ok. Nesse caso, a criação da autarquia. Então, quer criar uma autarquia, né? Só que está errado ali o uso do decreto. Aí, letra A, é válida? Não, já podemos eliminar, não é válida. Por quê? Porque eu não posso criar por meio de decretos, gente. Aí já vamos eliminar todas que falam que está válido isso aí. Não tá, não. Ó, sobrou 2 alternativas. Sobrou a letra B e a letra E. A letra B é inválida, pois não é possível criar autarquia com prazo de duração determinado. Desculpa, é inválida, pois a criação da autarquia é matéria de reserva legal. Letra E, com absoluta certeza, para a gente marcar aqui como resposta correta. E na sua prova também faça de uma forma muito visível qual é a alternativa que você vai, de fato, marcar. Porque se a gente não faz isso, depois acaba, às vezes, passando para o cartão a resposta, né? Alguma alternativa errada e foi-se, né? Acabou. Questão ali, tu errou, não tem o que fazer. Que eles não vão substituir teu cartão resposta, não. Então, é inválida. Por que a B está errada, né? Pois não é possível criar autarquia com prazo determinado. Não tem impedimento legal para uma autarquia com prazo determinado. Então, seria possível. É inválida porque a forma de criação está errada. Não pode ser por meio de decreto, precisa ser por meio de lei, reserva legal. Tá onde isso? Artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Tá bom? Vamos à questão, a próxima questão de número 4. A questão de número 4, ela vai exigir mais um aprofundamento nosso aqui. Então, a gente está aproveitando essas questões primeiro para conhecer a banca e para fazer aprofundamentos necessários para a gente avançar nesse conteúdo de organização da administração pública, que é um dos conteúdos que mais cai no direito administrativo, né? Vamos lá, na tela para vocês. Para maior especialização na execução de atividade de sua competência, os entes políticos, que seriam então os entes federativos, né, podem promover a criação de entidades descentralizadas que comporão a chamada administração indireta. No tocante à administração indireta, então nós temos que marcar aqui, né, sobre a administração indireta. A gente tem letra A. A empresa pública é entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado. Vamos lá, empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado. Ok, até aqui tá certo. Com patrimônio próprio, certo, e capital exclusivamente estatal, devendo revestir-se obrigatoriamente da forma de sociedade anônima. Tá errado aqui o final, ó. Ela não vai revestir-se de sociedade anônima. Por quê? Porque a lei 13.303 de 2016, conhecida como Estatuto Jurídico das Estatais, vai falar que as empresas públicas, elas podem ser constituídas em qualquer forma empresarial. Agora, a sociedade de economia mista, de fato, precisa ser constituída na forma de sociedade anônima. Aonde isso está? Eu tenho uma tabelinha que eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos, eu vou já colocar aqui na tela para vocês, para a gente poder falar sobre essa tabelinha. Tá aqui, ó. Tem uma tabelinha que eu gosto de trabalhar com os meus alunos que faz essa diferenciação entre empresas públicas, sociedade de economia mista. Então, acompanhe comigo na tela. Vamos lá. São exemplos, primeiro, de empresas públicas. Caixa Econômica Federal, Banco Nacional, que é o BNDES ali, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. Agora, vejamos exemplos de sociedades de economia mista. A Petrobras, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, a Telebrás, Furnas, Eletrobras. Observações. Nós temos subsidiárias. Quando a gente fala em subsidiárias, por exemplo, da Petrobras, a gente está falando da Petrobras Distribuidora BR, a Petrocris, a Transpetro, a Gaspetro, ou seja, são instituições que nasceram pós-Petrobras e são instituídas com o patrimônio da própria Petrobras. Então, a gente chama de subsidiárias. Isso não se preocupe, isso é avançado, né? Esse conteúdo é aprofundado lá nas aulas de empresas públicas e sociedade de economia mista. Agora, vamos entender o básico. Características sobre essas empresas públicas e sociedade de economia mista. Vejam. Independente se for empresa pública ou sociedade de economia mista, elas são personalidades jurídicas de direito privado, as duas. São entidades que pertencem à administração indireta, as duas. Mas o que elas têm de diferente? A empresa pública é composta por um capital exclusivamente público sob qualquer modalidade empresarial. Já a sociedade de economia mista, o capital é misto e na modalidade sociedade anônima, SA. Então, aqui algumas características importantes da sociedade de economia mista. Aí, nas aulas, a gente vai trabalhar outras características. A criação e a extinção, depende de legislação. Como é que se dá o patrimônio, a responsabilidade civil, o regime de pessoal, que é seletista.
para essas instituições. Então, a gente vai trabalhando. Eu gosto de trabalhar essas tabelas comparativas entre as características das autarquias versus fundações, das empresas públicas versus sociedade de economia mista, para a gente aprender um pouco melhor, né? Então, vou voltar aqui na nossa questão, que a gente estava resolvendo antes, para a gente poder terminar de resolvê-la com esses conhecimentos que a gente adquiriu agora. Empresa pública, então a letra A não é, porque empresa pública não é criada por sociedade anônima, né? Que tem que obrigatoriamente ser criada por sociedade anônima é a sociedade de economia mista, tá bom? Vamos analisar a B. A B diz assim, as entidades da administração indireta que sejam dotadas de personalidade jurídica de direito privado, em vista a maior flexibilidade do seu regime jurídico, são dispensadas de fazer licitação para a realização de suas contratações. Mentira! Elas precisam fazer licitação também, tá? A única coisa é que as empresas públicas e sociedade de economia mista têm lei própria de licitações. C. Somente por lei federal poderá ser criada autarquia e autorizada instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, seja qual for o ente político. Errado. Se eu tenho uma autarquia estadual, é lei estadual que vai criar ela, não a lei federal. D. A empresa pública, a sociedade de economia mista e as respectivas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços estão sujeitos a regime de licitação e contratação pública idêntico ao aplicado aos órgãos da administração direta e às entidades de direito público, como às autarquias. Será que é idêntico, gente? Será que realmente está certo isso, né? Eu mencionei a vocês que tem uma lei própria. E a vedação constitucional, a acumulação de cargos, empregos, funções públicas abrange também as autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista e suas subsidiárias, sociedade controlada direta e indiretamente pelo poder público. Letra E, a nossa resposta a ser marcada aqui. Por quê? Porque a D está errada porque não é um sistema idêntico de licitações. Eu falei para vocês, empresa pública e sociedade de economia mista tem lei própria de licitações e contratos. E quando a gente vai estudar, for estudar agentes públicos, a gente vai falar da acumulação de cargos quando é possível. Na verdade, a regra é não ser possível, mas tem exceções. A gente vai ver que se aplica a todas essas instituições mesmo, tá? Então, letra E é a resposta correta. Bom, vamos fazer aqui uma separação de descentralização e desconcentração para a gente avançar nesse conteúdo. Eu já mencionei antes para vocês, né, a diferença, mas vamos numa tabela visualizar a diferença. Olha só, quando a gente fala da descentralização, é distribuição de competência de pessoas diversas. Não há hierarquia. Por exemplo, o INSS não está hierarquicamente subordinado à União, por exemplo. A tutela apenas, a vinculação tem personalidade jurídica própria. Então, cada pessoa jurídica ele tem personalidade jurídica própria. Na desconcentração, uma característica que aparece muito nas provas é a distribuição de competência interna na mesma pessoa jurídica. A hierarquia. Então, existe hierarquia, por exemplo, entre a Polícia Federal, que é um órgão da União, existe hierarquia da Polícia Federal para, né, a União. A autotutela, que é a possibilidade de análise dos seus próprios atos, a subordinação por conta da hierarquia e não tem personalidade jurídica esses órgãos públicos. Então, aqui uma classificação, ou melhor, uma diferenciação entre características da descentralização e da desconcentração para nos ajudar a resolver, inclusive, a próxima questão. Questão de número 5 na tela para vocês. Dentre as técnicas utilizadas pela administração pública para racionalizar o desenvolvimento das atividades do Estado, a desconcentração prevê. Então, é uma técnica, né? Um fenômeno ou técnica, e a desconcentração prevê a criação de pessoas jurídicas específicas para execução de uma tarefa administrativa. Errado, porque se cria uma pessoa jurídica é descentralizar e não desconcentrar. B, concentração de poder em seu agente, que responde como se fosse o Estado. Não. Quem responde sempre é a pessoa jurídica, não há uma concentração no agente. C, repartição de funções entre diversos órgãos, sem a criação de outra pessoa jurídica. Isso aí. Desconcentrar é repartir funções entre diversos órgãos, sem criação de outra pessoa jurídica. D, quebra de hierarquia administrativa entre diversos órgãos para fins de decisão. Não é quebra, né? A gente justamente vai ter a característica da hierarquia na desconcentração. E,
divisão de funções entre órgãos de personalidade jurídica distintas. Não, eles não têm personalidade jurídica distintas. Órgão não tem. Meu coração tem personalidade própria, CPF próprio? Não tem. Mesma coisa dentro da administração pública, tá? Cada órgão vai ter a sua função e eles não são criação de outra pessoa jurídica. Letra C, a resposta correta. Vamos à questão de número 6 agora. A autarquia pertence à administração pública central, executando serviços básicos à população. Não é central, por quê? Central se fosse um ente federativo prestando o seu serviço. B, independente, relacionado ao terceiro setor. Não, terceiro setor é o S, o CIP, lembra que eu falei das ONGs, né? Então lá é o terceiro setor. As autarquias ou a administração pública é primeiro setor. C, direta e designa uma espécie de desconcentração por serviço. Não é direta, a autarquia é indireta e não é desconcentração, né? É descentralização. D, indireta e designa uma espécie de descentralização por serviço. Perfeito. E, fundacional, exigindo criação por lei. Não é fundacional, a autarquia é autarquia, né? Fundacional é a fundação pública, certo? Então, letra D, a resposta correta. Só vamos olhar antes para a diferenciação da descentralização, que nós já tínhamos trabalhado duas palavras técnicas antes, a outorga e a delegação. A outorga, ela pode aparecer na prova, como foi agora no enunciado, como uma descentralização por serviço, uma descentralização funcional ou técnica. Isso é o que ocorre uma transferência de titularidade e execução para essas instituições que compõem a administração indireta. Quando a gente fala na delegação, a nomenclatura pode variar. Veja comigo, pode ser uma descentralização por colaboração ou delegação negocial, que aí transfere apenas a execução, não a titularidade, por meio de um contrato ou ato unilateral para a pessoa física ou jurídica. Lembra lá do exemplo de transporte público que eu mencionei para vocês? Então, no caso de transporte público, né, o particular ele pode estar executando essa atividade por meio da descentralização por colaboração. O particular colabora com a administração pública, certo? Bem, letra D, a resposta que a gente já havia identificado. Nós vamos fazer a penúltima questão agora, tá? Separei, são 8 questões, a gente vai para 7 agora, para a gente poder resolver aqui e aí fechar essa nossa revisão aqui de conteúdos importantes de organização da administração. Acompanhe comigo na tela, a 7 diz assim: suponha que o Estado pretenda atuar diretamente em determinado setor da economia em regime de competição mediante a criação de uma nova entidade integrante da administração pública e indireta. Aí, considerando o regime estabelecido na Constituição, para atingir os fins colimados, poderá instituir organização social. Não é, né? Porque a organização social não faz parte da administração pública direta nem indireta. E o enunciado fala administração pública indireta. B, sociedade de economia mista, mediante prévia autorização legislativa, desde que identificado relevante interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional que justifique a instituição referida à pessoa jurídica de direito privado. Ó, a B está com sinais de que a gente vai marcar. A gente sempre confere as demais para ver se não caiu numa pegadinha. C, empresa pública criada por lei. Está errado. Empresa pública é autorizada por lei e ela não é fruto da desconcentração, não é? D, autarquia sujeita a regime privado. Não, autarquia sujeita a regime público. E, consórcio de direito privado, mediante lei específica, com a qual poderá ser celebrado contrato de concessão para atuação e atividade econômica de interesse público comum. Vamos pensar aqui, do que a gente já estudou, tanto sobre sociedade e economia mista quanto consórcio. O que vocês marcariam aqui? E aí, esse exercício de ir eliminando as alternativas, isso você sempre vai fazendo conforme você vai avançando o conteúdo. E muitas das vezes você vai ficar com essa dúvida, será que é uma ou será que é outra? E aí, o que acontece nesse momento? A gente vai e volta nas duas alternativas para aprofundar e retomar a nossa memória, né, dos conteúdos que a gente estudou, para ver qual a gente marcaria aqui nessa situação. Bom, nesse caso, aí aqui a gente trabalhou antes, né, a tabela já tinha trazido a tabela para vocês, a banca trouxe a letra B como correta, que era já que a gente estava marcando ali, aí a gente deixa ela bem assinalada na nossa prova. Por que não é a E? A E diz assim, consórcio de direito privado, mediante lei específica com a qual poderá ser celebrado contrato de concessão para atuação em atividade econômica. Quando eu falei lá no início da aula para vocês, vamos ver se vocês vão lembrar. A gente falou de contrato de rateio,
contrato de consórcio, contrato de execução, né? Não tinha contrato de concessão. Concessão, essa palavra apareceu quando? Quando a gente falou sobre particular executar o serviço público. Então, não é o caso de consórcio. Letra E foi por água abaixo. E aqui a gente precisava fazer o quê? Dominar palavras técnicas, né? Aquelas palavrinhas ali técnicas, então, do direito administrativo, certo? Vamos à última questão para a gente poder encerrar a nossa aula. Vamos lá. Última questão na tela para vocês. Acerca dos consórcios públicos, ó, agora específico, então, dos consórcios públicos, e aí aqui a gente vai aprofundar na lei dos consórcios, que é a 11.107. A legislação regulamentadora prevê que, letra A, o contrato de rateio será repactuado em cada plano plurianual, sendo que seu prazo de vigência não será superior às dotações que o suportam, com exceção das ações e programas inseridos em seu protocolo de intenções. Será que o pacto é a cada plano plurianual ou será que a cada ano precisa ser renovado? B, as normas de direito público no que concerne a realização de licitação, a celebração de contratos e a prestação de contas são de observância obrigatória apenas pelo consórcio público de personalidade jurídica de direito privado. Direito público. Será que regras de licitações, regras de contratos, somente o consórcio público de direito público tem que observar? Consórcio público de direito privado não precisaria? C, o consórcio público intermunicipal com personalidade jurídica de direito público e de direito privado integra a administração indireta que todos os 5 municípios consorciados e do Estado da Federação no qual se localizam. Vamos lá. Já vou eliminando com vocês. Primeiro, gente, a letra A está errada. Por quê? Não é no plano plurianual, tá? É nas leis orçamentárias anuais, que é a regra. B, as normas de licitações e contratos se aplicam tanto aos consórcios públicos de direito público quanto aos consórcios públicos de direito privado. C, o consórcio público de direito público, ele sim faz parte da administração pública indireta, mas o consórcio público de direito privado não faz parte. Fran, como é que eu vou saber tudo isso na hora da minha prova? Isso aqui é leitura da Lei 11.107 de 2005, tá? São poucos artigos, menos de 20 artigos ali a legislação. E aí essa legislação vai fazer você conseguir eliminar essas alternativas como eu estou eliminando aqui. Vamos para a letra D. A letra D fala assim: as normas de direito público sobre admissão de pessoal, ou seja, necessidade de concurso, regidas pela CLT, devem ser observadas pelo consórcio público com personalidade jurídica de direito público ou de direito privado. Normas de direito público sobre admissão pessoal, regidas pela CLT, devem ser observadas. Letra E. O consórcio público de direito público ou de direito privado adquirirá sua personalidade jurídica, no caso de constituir associação pública, mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções. Tá. Aqui é o seguinte, de fato a lei dos consórcios vai dizer que para eu contratar pessoas para o consórcio público é necessário fazer concurso público. Mas estas pessoas contratadas, tanto do consórcio público de direito público quanto do consórcio público de direito privado, elas serão o quê? Regime CLT, são empregados públicos. Outro ponto. Os consórcios públicos de direito público, basta a lei ratificando para esse consórcio nascer. Os consórcios de direito privado, não. Eles precisam dos atos constitutivos. Tudo isso está lá dentro da legislação, tá? E aí a nossa resposta correta ficaria a letra D mesmo. A letra D estaria correta, né? Porque, de fato, é necessário concurso público, ou seja, admissão de pessoal segundo aí as normas constitucionais, mas o regime é CLT. Questão mais difícil, mas ela só é difícil enquanto você ainda não estudou a organização da administração pública ou ainda não estudou a Lei 11.107. Depois que você estuda, você começa a entender melhor, certo? Nós terminamos aqui essa nossa aula. Eu reforço o meu convite para a live do dia 17 de março, a live Missão Aprovação, Missão Nomeação, aliás, né? Eu reforço aqui o convite, porque lá também você vai ter conhecimento de todas as ferramentas que nós temos. Resolução de questões, banco de questões, os nossos materiais, como é que funcionam as nossas aulas, né? E mais, nessa live vai ser revelado uma grande novidade para o ano de 2025 no CEISC. Posso dizer para vocês, nunca teve isso dentro do CEISC, mas agora você vai ter a oportunidade de acessar aí essa novidade, tá bem? Eu deixo meu abraço bem apertado, os meus contatos aqui para vocês e até mais, a gente se vê nas aulas. Tchau, tchau!